Zankichi, um perdedor com cara de delinquente, foi forçado a entrar no conselho estudantil quando sua amiga de infância, Super Gata, venceu a eleição. Mais tarde, um garoto amo e uma garota interesseira também se juntaram, e juntos começaram a resolver todos os problemas estranhos dos alunos, até que um dia descobriram as atividades sombrias que aconteciam nas sombras. Madoka finalmente vence a eleição e começa a oferecer assistência em todas as áreas da vida, incluindo assuntos familiares, cargas de trabalho estressantes ou preocupações pessoais. Tudo o que os alunos precisam fazer é usar a caixa de sugestões para registrar seus problemas de forma anônima. Mais tarde na aula, Zenkichi e Hansol discutem como Madoka conseguiu vencer a eleição com 98% dos votos a seu favor. No entanto, Zenkichi não tem nenhum plano de se juntar ao conselho estudantil e deixar sua amiga de infância mandar nele. Infelizmente, Madoka acaba ouvindo tudo e arrasta Zenkichi para a sala do conselho estudantil. Uma vez lá, Zenkichi começa a explicar todas as razões pelas quais ele não quer se juntar ao conselho. No entanto, Madoka acaba se despindo na frente dele e deixa Zenkichi saber que o quer ao seu lado, sem se importar em precisar da ajuda dele. Mais tarde, eles verificam a caixa de sugestões e encontram uma reclamação sobre delinquentes que ficam no dojo da escola. Sem perder um único segundo, os dois visitam o dojo e encontram todos os delinquentes. Ela começa a confrontá-los, o que faz com que todos os delinquentes fiquem prontos para lutar contra ela. Seu movimento insanamente rápido faz a gangue Wannabe Tokyo Manji pensar que Madoka se replicou. Assim que percebe o estado precário do dojo, Madoka começa a dar uma bronca nos delinquentes e os avisa que os colocará de volta nos eixos. Madoka ainda os tranquiliza, dizendo que tentará resolver todos os problemas que os fizeram se desviar. Dito isso, a primeira tarefa que os delinquentes recebem é fazer 1000 flexões. No dia seguinte, ele visita o dojo, onde Madoka já está presente e limpou todo o lugar. Zenkichi a provoca por trabalhar tanto, dizendo que os delinquentes nunca aparecerão, pois são completos estranhos. No entanto, Madoka argumenta que nasceu para ajudar estranhos e só se sente em paz quando está ajudando os outros. Logo depois, Zenkichi se irrita e sai do dojo, apenas para encontrar todos os delinquentes presentes no bolo. O objetivo deles agora é não deixar Madoka os derrotar como ontem, e estão determinados a trabalhar duro para conseguir isso. Enquanto isso, Zenkichi está voltando para casa quando a pessoa que deixou a reclamação o atinge na cabeça com uma espada de madeira. Depois ele entra no dojo e espanca todos os delinquentes. Ele se apresenta como Habitaki, e seu objetivo é ter o dojo só para si, mas teve que tomar as rédeas da situação, já que Madoka não assustou os delinquentes. Surpreendentemente, os efeitos de Madoka começam a agir nos delinquentes, e todos eles se levantam um por um. Justo quando Habitaki está prestes a atacá-los, Zenkichi chega e acerta um soco no rosto dele. Depois de se envergonhar na frente de todos os delinquentes, Habitaki está voltando para casa quando encontra Madoka, que fica surpresa ao ver como Zenkichi estragou ainda mais o rosto feio de Habitaki. Isso a faz perceber que Zenkichi é o único que demonstra preocupação por ela, algo que ela realmente aprecia. No entanto, a razão pela qual Madoka veio encontrar Habitaki é por causa da reclamação que ela recebeu sobre ele ter uma personalidade desagradável. Ela faz questão de consertar a personalidade dele e a lição começa. Isso surpreendentemente resulta em Habitaki se juntando ao dojo e praticando com todos os outros. No final, Zenkichi finalmente concorda em se juntar ao conselho estudantil, e Madoka lhe dá um grande abraço para mostrar sua gratidão. Já faz uma semana que Zenkichi se tornou parte do conselho estudantil, mas ele ainda odeia o uniforme preto e quer usar o branco normal. Felizmente, Madoka o aconselha a usar a jaqueta de ginástica por baixo da sua, o que lhe parece uma ideia realmente incrível. Logo depois, uma aluna chamada Ariake visita a sala do conselho estudantil e reclama que alguém estragou seus tênis de corrida, pois ela foi selecionada para correr na próxima competição de atletismo. Ariake começa a chorar ao perceber que todos os terceiranistas invejosos são os culpados e que seu desempenho pode cair por causa desse incidente. Madoka a tranquiliza e promete encontrar o culpado o mais rápido possível. Depois que ela sai, Madoka diz a Zenkichi que o culpado está na mesma equipe que Ariake. Zenkichi fica surpreso ao ver como Madoka deduziu bem o culpado e eles saem para confrontá-la. Zenkichi pede ajuda a Hansod e ela consegue encontrar a Sagi, que é muito provavelmente a culpada. Sem perder mais um segundo, Madoka visita a Sagi e pergunta se ela é a culpada. A Sagi surta e começa a fugir, mas Madoka consegue alcançá-la. A Sagi diz a Madoka que não sabe nada sobre o incidente, mas acidentalmente acaba confessando seus crimes. Em vez de repreendê-la, Madoka escolhe acreditar que ela não é a culpada e se afasta, elogiando seu trabalho duro. Simultaneamente, Zenkichi chega e informa a Sagi que, embora Madoka saiba como duvidar dos outros, ela prefere confiar neles. No dia seguinte, Ariake faz outra visita ao conselho estudantil e informa Zenkichi que seus tênis velhos foram substituídos por novos, junto com um bilhete de desculpas. No dia seguinte, Zenkichi informa Madoka sobre todos os pedidos que receberam, e ela o deixa cuidar do pedido de encontrar o cachorrinho.
Logo depois, ele sai para localizar o cachorrinho com Hansod, mas logo percebe que não é um cachorrinho, e sim um cão enorme que pode despedaçá-lo. Hansod decide ajudar Zenkit, dando-lhe algumas salsichas para que ele possa fingir que suas entranhas estão saindo, fazendo o cão sentir pena dele. Ele decide seguir com o plano e corre em direção ao cão, apenas para falhar miseravelmente. Ele informa Madoka sobre o fracasso, mas ainda não quer desistir. Ele decide bolar outro plano com Hansod, o que acaba deixando Madoka com ciúmes, e ela decide ajudá-lo também. Mais tarde naquele dia, Madoka veste uma fantasia de cachorro com uma aparência estranha, e planeja usar seus encantos no cachorrinho. No entanto, assim que ela se aproxima do cão, ele começa a ficar aterrorizado a cada palavra que ela diz e, eventualmente, foge dela. Zenkit avisa Hansod de que todos os animais têm medo de Madoka, não importa que tipo de fera seja. Eles conseguiram reunir o cão com seu dono, mas Madoka entrou em uma fase de depressão, considerando que ela ama animais, mas todos eles estão aterrorizados com ela. Zenkit fez uma regra de que precisa suar pelo menos 5 litros todos os dias, e tem visitado todos os clubes esportivos para que isso aconteça. Ele está almoçando com Habitak e Hansod quando um veterano chamado Kanoya chega e leva Zenkit para ter uma conversa particular. Depois que eles saem, Hansod informa Habitak que Kanoya também estava concorrendo ao conselho estudantil e o gosto da derrota deve tê-lo feito odiar Madoka. Enquanto isso, ele leva Zenkit ao telhado e o informa sobre sua equipe e como estão recrutando membros. Ele oferece ajuda a Zenkit para sair das garras de Madoka, já que Kanoya também quer remover Madoka à força da presidência do conselho estudantil. Mais tarde, Zenkit informa Madoka sobre isso. No entanto, isso não a afeta, pois ela sempre tenta amar a todos igualmente, e isso inclui até mesmo os inimigos que tentam prejudicá-la. Por outro lado, Kanoya planeja espancar Madoka e removê-la da posição de presidente. Para que isso aconteça, ele reúne todos os seus aliados que, surpreendentemente, trouxeram uma tonelada de armas para lutar contra uma garota retardada como Madoka. Logo depois, Zenkit chega ao encontro deles e avisa Kanoya que ele quer se tornar alguém que possa proteger Madoka, em vez de machucá-la. Kanoya fica furioso e tenta atacar Zenkit apenas para ser dominado pelo cão de guarda de Madoka. Mais tarde naquele dia, Zenkit visita a sala do conselho estudantil e testemunha Madoka em seu plano mais uma vez. Ela informa Zenkit que Nakomi, do clube de judô, enviou um pedido para ajudá-los a encontrar o próximo capitão de sua equipe. Depois, os dois visitam o clube de judô e são recebidos por ninguém menos que Nakomi. Logo depois, Akyun faz uma aparição e se ajoelha na frente de Madoka, dizendo que não sente vergonha em se submeter a uma garota tão gata. Por enquanto, ela escolhe Akyun como candidato para assumir o papel de capitão e pede a ele para se atualizar com Zenkit, já que faz um tempo. No entanto, os dois começam a brigar no momento em que se encontram. Zenkit revela que os dois, incluindo Madoka, frequentaram a mesma escola de ensino médio. Ele era perdidamente apaixonado por Madoka, mas odiava Zenkit com todas as suas forças. Enquanto isso, Madoka decide avaliar as habilidades de todos os membros do clube de judô e quer lutar contra eles um por um. O primeiro desafiante, chamado Junin, chega e corre em direção a Madoka, planejando tocar acidentalmente seus talentos durante a luta. Ela o derrota sem falhas e continua a lutar contra os outros membros. Enquanto Akyun está babando por Madoka, Nakomi vai conversar com Zenkit e eles discutem como fazer essas coisas sobrenaturais parecia normal para alguém como Madoka. Ela também elogia o invasor de clubes Zenkit por conseguir acompanhar um monstro como aquele. Ele responde que tudo o que Madoka faz é arrastá-lo por aí, e ele não tem escolha, a não ser atender às suas exigências. Isso faz o garoto mal intencionado se oferecer para tomar o lugar dele e comentar como um inseto como Zenkit não é adequado para ficar ao lado de Madoka. Os dois começam a brigar mais uma vez, o que dá a Nakomi uma ideia interessante. Ela quer que os dois tenham uma luta de judô e pede a Zenkit para trocar de lugar com Akyun se ele conseguir vencer a luta. Aparentemente, este era o plano dela desde o início e a razão pela qual ela solicitou o apoio do conselho estudantil. A luta entre os dois está prestes a começar. Akyun será considerado o vencedor se conseguir garantir 10 pontos, enquanto Zenkit pode vencer a luta mesmo que consiga marcar apenas 1 ponto. Madoka diz a Zenkit que ele não tem permissão para fugir, não importa o que aconteça. E com isso dito, a batalha entre os dois começa. No entanto, Akyun joga facilmente no chão sem suar a camisa. Enquanto Zenkit é completamente destruído, Nakomi informa Madoka sobre seu ódio por gênios e como o trabalho duro sempre vence no final. No entanto, de acordo com Madoka, não existem prodígios. Por outro lado, Akyun já garantiu um total de 9 pontos. Os outros membros do clube estão surpresos com o fato de um perdedor como Zenkit ter aguentado 9 rounds contra Akyun sem quebrar uma única regra. Ao mesmo tempo, Akyun também elogia Zenkit por lutar, mesmo sem ter chance de vencer. Justo quando Akyun está prestes a encerrar a luta, Madoka libera seu lado Riz e avisa Zenkit que ele não tem permissão para perder e como seria difícil para ela se ele a deixasse. O poder da amizade faz Zenkit recuperar sua determinação e ele finalmente consegue derrotar Akyun com uma queda de 2 pernas.
Madoka usa essa luta como exemplo e avisa Nakomi que não há diferença entre um prodígio e um humano normal, pois cada pessoa está se esforçando ao máximo para sobreviver. No dia seguinte, Zenkichi conta toda a história para Hansod, incluindo como Junin acabou se tornando o capitão, pois foi o único corajoso o suficiente para desafiar Madoka. Mais tarde, ele se dirige à sala do conselho estudantil e encontra um homem se exibindo no espelho. Ah, lá vamos nós de novo. Acontece que Nakomi o expulsou do clube de judô depois de escolher um novo capitão e o motivou a ir atrás da garota dos seus sonhos. Ele acabou se tornando o secretário, e agora o conselho estudantil tem um total de 3 membros. Mais tarde naquele dia, uma garota chamada Yatsushiro visita o conselho estudantil e solicita a ajuda do conselho para escrever uma carta. Embora Madoka seja a mais adequada para escrever a carta, ela pede a Akiun para fazê-lo, considerando que será sua primeira tarefa como novo membro. Mais tarde, Yatsushiro avisa Akiun que ela quer escrever uma carta de amor, e ele promete escrever algo que conquistará o coração de qualquer homem. Depois que Akiun termina de escrever a carta, ele a entrega a Madoka para encontrar possíveis erros, mas ela não parece impressionada com o trabalho dele. Madoka enfatiza que o principal objetivo de Yatsushiro é garantir que seus sentimentos cheguem ao homem que ela ama, e não significará nada se Akiun for quem escrever a carta sozinho. Depois de perceber que Madoka está desapontada com ele, Akiun tenta uma abordagem diferente, e diz a Yatsushiro que ela precisa praticar e escrever a carta de amor por conta própria. Ele passa uma semana inteira forçando Yatsushiro a praticar e ela finalmente consegue entregar a carta de amor ao garoto. Desta vez, Madoka fica genuinamente impressionada com o trabalho de Akiun e acaricia a cabeça dele, o que o faz chorar. Os dois garotos inúteis estão cansados depois de cuidar da papelada do conselho estudantil. No entanto, Madoka ainda está firme, mesmo tendo trabalhado 10 vezes mais do que os outros dois perdedores. Aparentemente, eles estão sobrecarregados com o número de clubes, solicitando um aumento no orçamento do clube. A escola tem um número enorme de clubes e eles não receberão nada além de trocados se os fundos forem distribuídos igualmente. Além disso, Madoka uma vez ganhou uma competição de matemática e foi premiada com muito dinheiro. Ela planeja usá-lo para ajudar os clubes, mas Zenkichi consegue impedi-la. Mais tarde, Akiun surge com um plano brilhante para organizar uma competição entre os clubes, e o clube vencedor receberá todos os fundos extras. Zenkichi sugere usar a piscina da escola para sediar o evento. Além disso, para não dar nenhuma vantagem aos clubes de natação, eles planejam realizar eventos que incluirão atividades subaquáticas em vez da velha e simples corrida de natação. No entanto, Hansod explica que mesmo uma batalha subaquática não será justa, considerando os 3 alunos especiais da equipe que são verdadeiros caçadores de dinheiro. Eles são demônios quando se trata de natação e até nadam por outras escolas pelo preço certo. Finalmente, é o dia do evento e todos os clubes estão reunidos perto da piscina. Depois, Madoka faz um discurso e informa a cada clube que eles precisarão conquistar seus ganhos. Além disso, Zenkichi explica que haverá um total de 4 desafios, e a equipe com mais pontos no final vencerá a batalha inteira. Adicionalmente, apenas 3 membros de cada clube participarão, e os meninos serão forçados a usar dispositivos de flutuação que funcionarão como desvantagens. Madoka também inclui o fato de que o conselho estudantil participará, e quem conseguir pontuar mais do que o conselho estudantil terá permissão para aumentar seu orçamento em 3 vezes. Dito isso, a primeira batalha começa, que é a cesta de bola subaquática. Enquanto isso, o clube de natação não parece nem um pouco preocupado e está confiante em suas habilidades. Hanzo e Tanzaku são os comentaristas desta partida e explicam que haverá 20 bolas por equipe debaixo d'água e cada equipe deve encher suas cestas com essas bolas após recuperá-las. Finalmente a batalha começa e as garotas parecem estar com dificuldade, mesmo sem infláveis, considerando a profundidade da piscina. Logo depois, Nakomi percebe Akiun e Zenkichi relaxando à beira da piscina, pois, segundo eles, Madoka será mais do que suficiente para que eles vençam esta batalha. Ela consegue reunir todas as bolas e as joga na cesta de uma só vez, tudo graças aos seus grandes talentos que permitiram a Madoka permanecer debaixo d'água por tanto tempo. Depois de um tempo, o tempo finalmente se esgota e a maioria dos clubes termina empatada. No entanto, Madoka ainda não parece confiante, pois, segundo ela, a equipe de natação conseguiu terminar essa tarefa antes de qualquer outra pessoa, incluindo a poderosa Madoka. Depois, ela decide confrontá-los e pergunta a razão pela qual eles não inalaram ar antes de mergulhar. Acontece que isso poderia ser fatal, mas a equipe de natação não se importava com suas vidas desde que recebessem o dinheiro. Em seguida é o segundo evento, que é a corrida subaquática de 3 pernas. Para esta corrida, Madoka não está participando e deixa os outros 2 participarem, pois não seria uma batalha em equipe se ela fizesse tudo sozinha. Antes do início da corrida, Zenkichi e Akiun elaboram um plano brilhante para mostrar seu trabalho em equipe aos outros competidores. No entanto, assim que a corrida começou, os 2 começaram a competir um com o outro, e mesmo durante a briga foram incrivelmente rápidos. Por outro lado, a equipe de natação finalmente decide levar a sério, e seu trabalho em equipe, junto com um movimento perfeitamente sincronizado, os torna um competidor muito perigoso. No final, a equipe de natação fica em primeiro lugar, enquanto o conselho estudantil fica em terceiro. O terceiro evento é a captura de enguias, e desta vez Madoka é quem está participando. Como esperado, todas as enguias têm medo dela, o que resulta no conselho estudantil garantindo 0 pontos neste evento. Antes do evento final, a equipe de natação entra em uma discussão acalorada com o conselho estudantil, mas logo é pega por Madoka, que começa suas palestras motivacionais.
Surpreendentemente, a equipe de natação não se afeta e, em vez disso, desafia Madoka a dar o seu melhor. Finalmente, o último evento é a Batalha de Cavalaria Subaquática. As bandanas das equipes com mais pontos valerão mais do que as equipes que estão na parte inferior da tabela de classificação. Depois de avaliar as regras, a equipe de natação percebe que os gerentes querem que eles lutem contra a equipe de nível superior. Mas eles eventualmente decidem ir com calma e não seguir o roteiro que os gerentes estabeleceram. Madoka chega do nada e zomba da equipe de natação por ter medo de enfrentá-la. Essa declaração deixa Magana, da equipe de natação, furiosa, e ela fica irritada para derrubar Madoka. Assim que o evento começa, tanto a equipe de natação quanto o conselho estudantil começam a lutar entre si. Durante a luta, Magana avisa Madoka que as famílias e vidas dos três foram arruinadas pela falta de dinheiro, que é a principal razão pela qual eles são tão obcecados em adquirir o máximo de dinheiro possível. Infelizmente, os dois fracos da equipe do conselho estudantil não conseguem apoiar Madoka, e ela acaba caindo. Felizmente, eles conseguem jogar suas boias na piscina, e Madoka consegue ficar de pé sobre elas, salvando-a da desqualificação. Depois ela pula e aterrissa em cima de Magana, avisando-a que dinheiro pode ser ganho a qualquer momento, mas nada é mais importante do que a vida dela. Ela pula junto com Magana e começa a beijá-la no ar, fazendo todos surtarem. Isso rende ao conselho estudantil um total de 16 pontos, e eles estão de volta ao topo da tabela de classificação. Depois que o evento termina, Madoka aconselha os membros da equipe de natação a viverem para o dinheiro, em vez de jogarem suas vidas fora por ele. Mais tarde, Magana faz a coisa mais clichê e pergunta à equipe de natação se eles gostam mais dela do que de dinheiro, e eles concordam. O evento termina, e inesperadamente a equipe de judô fica em primeiro lugar em vez do conselho estudantil. Enquanto o conselho estudantil estava fora da partida, a equipe de judô conseguiu pegar as bandanas de todas as equipes restantes e garantiu a primeira posição. Dito isso, a equipe de judô se despede, levando consigo o orçamento triplicado do clube que adquiriram. No dia seguinte, Madoka apresenta um novo membro que ela contratou para o conselho estudantil. Coincidentemente, é Magana, e ela assumirá o cargo de tesoureira. Zenkichi entra na sala do conselho estudantil e encontra Magana, que está no meio de trocar de roupa. Isso resulta nela pedindo dinheiro a Zenkichi, já que ele havia posto os olhos em seu enredo não tão atraente. Mais tarde, os dois são os únicos na sala do conselho estudantil, e a atmosfera ficou silenciosa e estranha. Ambos tentam iniciar uma conversa elogiando o clima, enquanto Zenkichi elogia o enredo de Magana. Felizmente, Hansod chega e consegue quebrar o ambiente incômodo. Em seguida, ela revela uma foto de Magana beijando Madoka, fazendo Madoka ficar alucinada de vergonha. No entanto, Zenkichi consegue salvá-la dos esquemas malignos de Hansod e informa a Magana que Madoka sempre beijava todo mundo na infância, mas acabou controlando-se e agora seu excesso de afeto é sua carta de trunfo. Além disso, assim como Magana vê o time de natação como sua família, Madoka vê o mundo inteiro como sua família e deseja proteger todos que conhece. Durante sua conversa, Magana percebe que estão falando normalmente sem serem incômodas. Ela decide aproveitar essa oportunidade e se torna amiga de Zenkichi, escolhendo seguir os mesmos passos que Madoka tomou com ela. Sem hesitar por um segundo, Magana informa a Zenkichi que gostaria dele e quer beijá-lo. Logo depois, Akune e Madoka entram na sala do conselho estudantil e encontram Zenkichi tentando impedir Magana de beijar toda a sua cara desagradável. Mais tarde naquele dia, Yubaru, membro do clube de arte, chega à sala do conselho estudantil e quer que Madoka seja modelo para seu próximo trabalho de arte. Ela aceita surpreendentemente e se troca para sua roupa de banho para começar sua carreira como modelo. No entanto, mesmo após tentar por algum tempo, Yubaru falha em desenhar Madoka de uma forma que supere o mote original para ser considerado arte. Infelizmente, as habilidades de Yubaru não estão à altura da beleza de Madoka, resultando em sua falha ao criar a arte que imaginou. Sem outra opção, Zenkichi decide pedir ajuda a Asaga, que concorda após um pouco de doces palavras. Surpreendentemente, Akune também queria ajudar e trouxe Nakomi para ser a modelo. Os dois discutem sobre quem trouxe a melhor modelo, mas são interrompidos quando Yubaru promete às garotas que criará um verdadeiro mestre. No entanto, isso está longe da verdade novamente, e ele falha mais uma vez ao desenhar algo que possa chamar de arte. Yubaru então pede a Magana para ser sua modelo, e ela inicialmente recusa, apenas aceitando quando o assunto de dinheiro é levantado. Ele logo rejeita-a novamente. Sem outra opção, Madoka pede aos dois garotos para serem modelos, e seus corpos magros não ajudam Yubaru de nenhuma forma. Enquanto todos discutem sobre o próximo passo para encontrar a perfeita modelo, Hansod chega à sala do conselho estudantil e Yubaru percebe que ela é a que ele procurava. Seu rosto inocente e membros ainda não desenvolvidos são tudo que ele precisa para criar a obra-prima que imaginou. No final, ele conseguiu desenhar a arte dos seus sonhos e enviou-a para o concurso. Além disso, também desenhou um retrato de todos que ajudaram como presente de agradecimento. Harigang, membro do comitê disciplinar, repreende os delinquentes por não estarem vestidos adequadamente quando apontam para o conselho estudantil, que está em piores condições ainda. Isso resulta em sua visita à sala do conselho estudantil e ela dá a eles uma lição.
Depois de confrontar Zankichi por usar um casaco de ginástica e Akune por mostrar seus músculos, ela se concentra em Magana. Embora sua uniforme pareça perfeito de primeira vista, Harugane revela o uniforme de banho escolar que ela está usando dentro. Com isso, ela obriga os três a arrumarem seus uniformes e castiga Madoka por arrumar seu uniforme que revela talento. Após argumentar com Madoka por algum tempo, Harugane desiste por enquanto e sai da sala do conselho estudantil frustrada. Logo depois, Zankichi apanha Harigang e pede para ela não ser tão rígida com Madoka. E a lembra de todas as coisas que ela já fez pela escola. Isso faz Harugane se recordar da caixa de sugestões, e um plano maligno de fato surge em sua mente. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela leva Madoka até a piscina suja da escola, e inventa uma história sobre como uma pessoa anônima deseja que elas encontrem um objeto que, por acaso, perderam após deixá-lo cair lá dentro. O plano de Harugane é, na verdade, trocar o uniforme de Madoka por um comum, bem na hora em que ela for se vestir para nadar. Para sua total surpresa, Madoka decide pular na piscina sem sequer se trocar e faz questão de avisar Harugane que as roupas podem até estragar. Mas encontrar o objeto perdido é, sem dúvida, muito mais importante do que essas questões tão mesquinhas. Essa declaração acaba tocando profundamente o coração de Harugane, e ela também pula na piscina, agindo como se tivesse de fato conseguido encontrar o objeto, tudo para não deixar Madoka desconfiada. Depois que ambas saem da água, Madoka revela que possui nada menos que 7 uniformes sobressalentes, e é exatamente por isso que ela não se importou nem um pouco antes de pular na piscina. No entanto, o mesmo, infelizmente, não pode ser dito para Harugane, pois ela, ao pegar emprestado o uniforme de Madoka, acaba se tornando um verdadeiro motivo de chacota para as outras crianças. Mais tarde, naquele mesmo dia, Zenkichi e Hansori estão tranquilamente andando pelo corredor da escola quando Harugane tenta de forma abrupta impedi-la de comer ali, dentro do ambiente escolar. Ambos então revelam uma foto bastante embaraçosa dela, e sem hesitar, a chamam de esquisita. Ela tenta de imediato colocar algemas em Hansori por quebrar as regras, mas Hansori consegue fugir após empurrar Zenkichi na direção de Harugane, o que, por sua vez, resulta nos dois se algemando um ao outro em vez de Hansori. Após admitir de forma bastante embaraçosa que não possui a chave da algema, ambos decidem então ir diretamente ao escritório do comitê disciplinar para, quem sabe, encontrar uma. A caminho do escritório, eles acabam encontrando Madoka, que a princípio pensa nisso como uma excelente maneira de remover a discórdia existente entre eles. No entanto, depois de ouvir a história completa e real, ela decide prontamente ajudá-los destravando as algemas. Para demonstrar a maneira correta de destravar as algemas, ela se algema com Zenkichi também, mas logo para sua surpresa percebe que ela própria é incapaz de destravá-las. Agora, os três estão completamente presos um ao outro, e enquanto fazem seu caminho até o escritório, eles continuam incessantemente encontrando pessoas que Madoka, com sua bondade, deseja ajudar. Após terminarem de ajudar os estudantes, dois delinquentes, empunhando armas, revelam-se, mostrando-se bastante ansiosos para, de fato, espancar Harugane. Ambos avançam com tudo, mas Zenkichi e Madoka, com uma facilidade impressionante, cuidam rapidamente desses meros fracos. Após o término da luta, Harugane menciona que, se Madoka foi capaz de estraçalhar o bastão de metal que os delinquentes possuíam, ela, com certeza, poderia facilmente quebrar as algemas. Isso, de fato, vem como uma grande surpresa para Madoka, pois ela, incrivelmente, não havia pensado nessa possibilidade antes. Fu, que é a vice-presidente do comitê disciplinar, pede a Harugane para entregar alguns materiais importantes ao presidente do comitê, que está, no momento, presente na sala de música. Ao mesmo tempo, Hansori encontra Madoka, que também está a caminho da sala de música para, especificamente, resolver os problemas de isolamento acústico que eles estão enfrentando por lá. Ela a informa ainda que todos os outros membros estão bastante ocupados cuidando de uma série de outras solicitações. Isso naturalmente deixa Hansori bastante curiosa sobre quem, afinal, assumirá o importante papel de vice-presidente no conselho estudantil. Surpreendentemente, Madoka pede a Hansori para assumir essa função, pois assim eles poderiam ter alguém na equipe que não bajula Madoka e que, de fato, a responsabiliza quando ela comete algum erro. No entanto, a conversa delas é de repente interrompida por Harugane, que está justamente a caminho da sala de música. Por outro lado, Unzen, o presidente do comitê disciplinar, informa a todos os membros do clube sobre as inúmeras e constantes reclamações que eles têm recebido ultimamente. O líder do clube decide então levar o garoto que ele considera um perdedor na brincadeira e pede aos membros do clube que lhe entreguem doces após se desculparem por seu erro. No entanto, sua arrogância desmedida resulta em Unzen quebrando completamente o braço dele e em seguida indo implacavelmente atrás dos demais membros do clube. Logo depois, Madoka e os outros membros visitam a sala de música, que se encontra completamente destruída, um verdadeiro caos. Em seguida, Madoka e Unzen entram em um confronto direto, onde ele, sem rodeios, chama os métodos dela de ingênuos, afirmando que os infratores das regras devem ser punidos de forma rigorosa e adequada. Unzen tenta, de todas as formas, irritar Madoka, atacando-a com um de seus projéteis mais potentes. No entanto, ela decide firmemente não lutar e aguenta todos os seus ataques de frente, sem recuar. Para provocá-la ainda mais, Unzen informa Madoka sobre os assassinos que ele espalhou por toda a escola para, de fato, lidar com os demais membros do conselho estudantil. Sem perder nem mais um segundo, Madoka parte imediatamente para ir atrás dos assassinos, após pedir a Hansori para garantir que Unzen permaneça de fato dentro da sala. A razão pela qual ela será capaz de detê-lo é porque o presidente é de fato absolutamente poderoso diante de qualquer estudante que não tenha quebrado absolutamente nenhuma regra. Por outro lado, a primeira pessoa que está prestes a ser atacada é Magana, e bem quando o Wolverine do Walmart está para desferir um golpe nela, Madoka chega e sem hesitar pula da janela, levando-o consigo. Ambos aterrissam em segurança no colchão de salto em altura, e Madoka foge mais uma vez, após pegar emprestado os sapatos com pregos e as sapatilhas do clube de atletismo.
Mais tarde, ela sobe rapidamente o prédio da escola, aproveitando-se de seus sapatos com pregos, e segue seu caminho em direção ao próximo assassino. Enquanto isso, Akune está sendo alvo de um sujeito com aparência de gorila. E bem quando ele está prestes a esmagar Akune com uma bicicleta rosa, Madoka chega e agilmente rouba a bicicleta para então seguir em direção ao seu próximo alvo. No entanto, os outros membros do comitê disciplinar tentam bloquear seu caminho, mas ela, com uma destreza impressionante, consegue facilmente passar por todos eles, graças à sua ágil bicicleta rosa. Por outro lado, Fu leva Zenkichi para dentro do escritório do comitê disciplinar e de forma ameaçadora saca suas lâminas afiadas. Bem quando ela está prestes a atacar Zenkichi, utilizando sua lâmina em suas correntes, Madoka irrompe na sala e impede, de forma decisiva, que as lâminas machuquem Zenkichi. Ela quebra as lâminas com suas próprias mãos nuas, fazendo Fu, naquele instante, perceber que Madoka é de fato tudo, menos uma garota comum e normal. Depois que Madoka consegue, com sucesso, salvar a todos, Zenkichi diz a Fu que a presidente do conselho estudantil não estava, na verdade, tentando salvar seus amigos, mas sim as próprias pessoas que os estavam atacando. Ele revela ainda que os outros membros da equipe de natação se importam profundamente com Magana e de forma alguma perdoariam quem quer que a machucasse. Akune é por si só uma verdadeira ameaça e poderia com grande facilidade ter cuidado do sujeito que estava tentando machucá-lo. Adicionalmente, Zenkichi faz questão de avisar Fu que, se qualquer uma de suas correntes tivesse sequer arranhado, então deixa a sala de música após não estaria mais um buraco na parede. De volta à sala do conselho estudantil, Madoka mostra a todos a bola especial que Unzen utiliza e os informa detalhadamente porque ela pode ser, de fato, chamada de uma super bola. Sua explicação é de repente interrompida por Unzen, que chega à sala do conselho estudantil e os informa que fez algumas modificações bastante significativas na Super Bola. Logo em seguida, ele espalha as bolas recém-modificadas pelo chão e diz a Madoka para aceitar os defeitos, juntamente com seus lados bons, se ela pretende continuar agindo como uma santinha perfeita. Ele ainda acrescenta que, mesmo quando força as pessoas a seguir as regras, ele nunca de fato acreditou que isso pudesse mudar a essência de quem as pessoas realmente são. Após essa palestra bastante irritante, Unzen está prestes a deixar a sala, quando Madoka de repente percebe algo estranho com a super bola e avisa a todos que na verdade elas são explosivos. No entanto, já é tarde demais para qualquer reação, e as bolas então explodem violentamente. Os outros estudantes também notam a forte explosão, mas não dão muita atenção a ela após perceberem que veio do escritório do conselho estudantil, pensando que é algo completamente normal para alguém como Madoka. Após a explosão, Unzen revela que a jaqueta que ele está vestindo é confeccionada com um tecido tão incrivelmente avançado que pode mantê-lo completamente ileso, mesmo que um caminhão em alta velocidade o atingisse em cheio. Dito isso, Unzen percebe algumas das bolas que, por algum motivo, falharam em explodir, e isso o faz recordar de como Madoka, no último segundo, derramou água sobre elas. Adicionalmente, o vidro da janela já estava de fato quebrado antes mesmo da explosão, o que o leva a pensar que Madoka deve ter, com certeza, chutado as outras bolas para fora da janela, tudo para minimizar ao máximo os danos. Por fim, ele olha atentamente pela janela e, para sua surpresa, percebe que todos os membros do conselho estudantil estão completamente ilesos. Acontece que ela conseguiu, de alguma forma, enrolar todos os membros em um tapete resistente para protegê-los das intensas ondas de choque. Unzen finalmente desvenda seus verdadeiros e impressionantes poderes, considerando o quão incrivelmente ela foi capaz de realizar tudo isso em apenas alguns poucos segundos. Não obstante, ele ainda não desiste e começa a zombar de Madoka por ter um ponto fraco pelos outros, afirmando que ela ainda não o enfrentará, já que no fim das contas, ninguém se feriu de verdade. No entanto, desta vez, Madoka está realmente furiosa, e sem hesitar manda ele calar a boca imediatamente. A cor de seu cabelo muda drasticamente, e ela se recusa, categoricamente, a perdoar Unzen por tudo o que ele fez. Ela ainda tenta bravamente enfrentá-la e saca suas super bolas, mas Madoka acerta um soco poderoso antes mesmo que ele seja capaz de fazer qualquer uso delas. A jaqueta que supostamente deveria protegê-la até mesmo de um caminhão basculante não parece ser nem um pouco eficaz diante da força avassaladora do ataque de Madoka. Ela o alcança mais uma vez, e planeja atacá-lo por mais 3 vezes, utilizando toda a sua força total e irrestrita. Considerando o quão incrivelmente resistente é a jaqueta dele, Madoka diz a Unzen que, embora ela tenha dominado completamente as artes marciais, ela não usará métodos tão respeitáveis para lutar contra ele, mas sim deixará sua pura e avassaladora raiva controlar completamente a luta. No entanto, ele não se deixa intimidar por suas ameaças e, em vez disso, elabora um plano astuto para de fato lutar contra ela. Ele propositalmente permite ser atacado por Madoka e, em seguida, colide violentamente contra o prédio da escola. Por outro lado, Zenkichi reflete sobre o período de Madoka no ensino médio, quando havia um estudante problemático chamado Kumagawa. Ele possuía de fato todas as qualidades humanas mais negativas imagináveis. Machucar pessoas era para ele tão fácil quanto respirar, e ele era muito mais parecido com um demônio do que com um ser humano de verdade. Enquanto Kumagawa persistia em atacar a todos indiscriminadamente, Madoka tentou o seu absoluto melhor para mudá-lo, mas, eventualmente, ela se perdeu na própria raiva e usou a força bruta para removê-lo de uma vez por todas da escola. De volta ao presente, Madoka finalmente percebe que era, na verdade, o plano de Unzen o tempo todo, atraí-la para dentro do prédio da escola. Ele saca as super bolas mais uma vez e as lança em absolutamente todas as direções. No entanto, Madoka decide corajosamente avançar através das bolas, suportando toda a dor intensa causada por elas. De repente, seus movimentos são completamente restringidos, e Unzen revela que não estava usando super bolas ou bolas explosivas, mas sim um novo e engenhoso tipo de bolas, as chamadas bolas de corda. As cordas são feitas do mesmo material incrivelmente resistente de sua jaqueta e podem, de fato, suportar um peso impressionante de até 5 toneladas. Não obstante, essas cordas não são, de forma alguma, suficientes para detê-la, e Madoka começa a usar uma força bruta avassaladora para se libertar completamente das amarras. Vê-la em plena ação podem até ser fortes, mas elas ainda estão simplesmente presas ao prédio da escola, que ele não está lidando com capaz de movê-lo por completo, utilizando sua força bruta verdadeira e logo em seguida, a escola é literalmente dividida em 2 partes, e Zenkichi informa aos outros membros que, uma vez que a personalidade de Madoka se esvai, seu poder bruto e puro é a única coisa que, de fato, resta. Ele diz a Akune e Magana que situações como esta continuarão inevitavelmente a acontecer e que esta é a chance deles de finalmente deixar o conselho estudantil.
Não obstante, eles estão completamente preparados para apoiar Madoka e ver toda essa aprovação até o seu amargo fim. Neste exato ponto, Unzen está completamente preso sob os escombros e é de fato incapaz de se mover. Enquanto isso, Madoka consegue, com grande esforço, libertar-se completamente das cordas e está decididamente fazendo seu caminho em direção a Unzen. Ele diz a Madoka que no fim das contas, ela é quem realmente perdeu, e que Madoka não foi capaz de mudá-lo. No entanto, nunca foi o objetivo dela mudá-lo, e ela está na verdade ansiosa para de uma vez por todas pôr um fim nele. Mal sabe ela que Unzen, na verdade, deseja que isso aconteça, pois eliminar os mesmos seres pelos quais ela se importa tão profundamente será sem dúvida doloroso demais para ela suportar mais tarde em sua vida. Bem quando ela está prestes a desferir o golpe final e decisivo, os outros membros do conselho estudantil chegam de repente e de forma coordenada restringem seus movimentos impedindo-a. Os três então avisam Madoka que nunca mais a deixarão sozinha, o que de fato consegue acalmá-la e faz com que ela retorne ao seu eu original, sua verdadeira essência. Sem perder nem mais um segundo sequer, Madoka pede a Unzen para se juntar ao conselho estudantil, uma proposta que, para a surpresa de todos, assusta e choca a todos os presentes. O raciocínio por trás de sua decisão é que ela deseja uma força verdadeiramente oposta em sua equipe, e como Hansol já havia recusado, Unzen seria a única escolha restante. Ele, no entanto, também recusa, e os membros do conselho estudantil então levam Madoka para o hospital. Depois que eles partiram, Fu e Harugane vieram preocupadas verificar como ele estava, e Unzen as informou que o comitê disciplinar, a partir de agora, excluiria o conselho estudantil de sua supervisão. Adicionalmente, ele as ordena a se endireitarem e agirem com mais seriedade, pois terão a responsabilidade de cuidar do comitê disciplinar até que ele se recupere completamente. Agora que Madoka foi de fato internada no hospital, o restante dos membros está finalmente encarregado de todas as atividades do conselho estudantil. Ver como tudo está tão pacífico os faz, de certa forma, acreditar que Madoka pode ter sido, na verdade, a principal razão para todos os problemas e confusões que eles enfrentaram. No entanto, tanto Akune quanto Magana ainda parecem bastante aliviados depois de se juntarem ao conselho estudantil e, com carinho, contemplam o tempo em que ela o salvou, cada um à sua própria maneira. Enquanto isso, Zenkichi ainda se apega firmemente à desculpa de ter sido, de alguma forma, forçado a se juntar ao conselho estudantil, mesmo que não seja verdade. Logo em seguida, uma estudante chamada Matibaru visita o conselho estudantil e tem um pedido bastante peculiar a fazer. Aparentemente, ela é a presidente do clube de shogi, e deseja que eles encontrem uma peça de shogi que está faltando, em meio a todo o lixo e desordem acumulados na sala do clube. Após descobrirem que a peça que falta é, na verdade, o rei, todos começam a limpar a sala, e simultaneamente a tentar encontrar a peça perdida. Enquanto arrumam e limpam a sala, todos eles pensam em como nenhum deles teria trabalhado em conjunto de forma tão harmoniosa se não fosse pela presença e influência de Madoka. Eventualmente, eles conseguiram limpar a sala inteira de ponta a ponta, mas, para sua frustração, não conseguiram encontrar a peça do rei que estava faltando. Em seguida, Akune verifica as outras caixas que continham peças de shogi, e, para sua surpresa, percebe que todas elas também estão faltando a peça do rei, o que aponta de forma bastante clara para o fato de que é, muito provavelmente, um ato deliberado de roubo. A pessoa que imediatamente lhes vem à mente é Miri, uma estudante bastante especial, e de longe, a melhor jogadora de todo o clube. Mais tarde, naquele mesmo dia, todos eles fazem uma visita a Miri e a questionam diretamente sobre as peças do rei que estão faltando. No entanto, ela afirma categoricamente não saber absolutamente nada e explica que não tem de fato nada a ver com isso, considerando que ela já havia deixado o clube há algum tempo. Ao sair da sala do clube, Machibaru havia anteriormente informado a eles que Miri estava sim no nível de uma jogadora profissional, mas que sempre era excessivamente dura com os novatos por não terem um desempenho minimamente satisfatório. Akune a confronta diretamente sobre o fato de ela não ter sido escolhida para ser a presidente do clube, e por puro despeito, ela deixa o clube e, então, rouba todas as peças do rei. Miri responde que isso nem sequer importava, pois nenhum dos membros do clube sabia que cada peça do rei estava faltando, o que, por sua vez, significa que ninguém havia jogado shogi por um longo e considerável tempo. Sua declaração soa mais ou menos como uma confissão implícita, e Akune planeja de imediato conversar com o professor a respeito. Não obstante, Zenkichi o impede e o avisa que a caixa de sugestões, ou o próprio conselho estudantil não existiriam se os professores pudessem, de fato, ter resolvido absolutamente tudo. Dito isso, o dono de uma única célula cerebral desafia a jogadora profissional de shogi para uma partida decisiva. Ele pede a ela que devolva as peças do rei caso ele vença, mas também oferece deixá-la completamente livre, se ela porventura conseguir vencer a partida. No entanto, ele quer jogar uma variação do shogi, em vez do jogo real e tradicional. Isso deixa Miri absolutamente furiosa, mas Zenkichi a culpa por essa situação também, dizendo a ela que há um limite para o que eles podem fazer sem as peças dos reis. Akune diz a Miri que ela não deveria de forma alguma culpar os outros por não melhorarem ou praticarem, quando ela própria está virando as costas e, na verdade, desistindo. Ouvi-los a repreender sobre Shugi faz Miri, naquele momento, perceber que o atual conselho estudantil se importa, de fato, tanto com seus amigos quanto com seus inimigos. Ela pensa que, mesmo sem a presença de Madoka, o conselho estudantil ainda está realizando um trabalho verdadeiramente excelente. Em seguida, todas as peças do rei foram finalmente encontradas, e Miri retornou de bom grado ao clube de shogi. Enquanto a escola está sendo reconstruída após os extensos danos que Madoka causou, ela é, então, convocada pelo diretor da escola, o Sr. Hakama. Ele informa a Madoka que Ansem tomou parte em um projeto de grande importância que ele supervisiona, chamado Plano Flask, e deseja que Madoka assuma sua posição no comitê disciplinar até que ele retorne. Por outro lado, Unzen está tranquilamente almoçando com os outros membros do comitê disciplinar e os informa sobre como os membros da misteriosa classe 13 estão sendo reunidos para este projeto em particular. Ele explica ainda que a classe 13 é composta por estudantes que são considerados anormais, no sentido de que eles possuem certos e peculiares poderes. Para um anormal, coisas como o ambiente ou o esforço pessoal não significam absolutamente nada, e eles sempre produzem resultados que são, de fato, completamente não naturais. O Projeto Flask está, de fato, tentando fazer exatamente a mesma coisa, e está ansioso para criar ainda mais gênios, de forma exponencial. Enquanto isso, Madoka recusa, educadamente, a oferta de Hakama, e o informa que seu único e verdadeiro objetivo na vida é simplesmente ajudar estranhos. Depois que ela sai, os membros da classe 13 se revelam, e todos eles têm opiniões bastante mistas e variadas sobre Madoka. Por outro lado, Zenkichi encontra Unzen e descobre, para sua surpresa, que a irmã de Unzen, Miuga, está na verdade visando Madoka para se vingar de algo.
No entanto, ele está um pouco tarde demais, pois a batalha já havia de fato começado. Miyuga esmaga Madoka com bolas gigantescas e poderosas. Ela está usando palavras-código para se comunicar, mas, surpreendentemente, Madoka também começa a responder a ela em palavras-código, e faz questão de avisar Miyuga que não tem absolutamente nenhuma razão para atacar ou sequer desviar. Essa declaração a irrita profundamente, e Miyuga começa a desferir uma verdadeira chuva de ataques sobre Madoka, mas Nakomi chega, bem a tempo, e a salva no último segundo possível. Miyuga pede a Nakomi para ir embora, pois aquilo não é de forma alguma da conta dela, mas Nakomi se recusa veementemente a deixar sua amiga ser espancada daquela maneira. Miyuga avança rapidamente em direção a Nakomi, o que resulta nela sendo violentamente socada e arremessada contra a parede. A garota com o complexo de irmão decide então levar a luta muito a sério e finalmente liberar suas poderosas bolas de aço. Aparentemente isso fará com que sua velocidade aumente drasticamente de forma bastante similar a como a velocidade de Goku se eleva sem suas roupas pesadas. Ela rapidamente consegue cercar Nakomi e com precisão acerta um soco potente nas costas dela. Após receber o golpe, Nakomi age como se já tivesse de fato perdido, o que faz Miyuga, ingenuamente, baixar completamente a sua guarda. Aproveitando-se então dessa valiosa oportunidade, Nakomi restringe de forma eficaz os movimentos de Miyuga e a joga com força no chão. Miyuga consegue se levantar novamente e desta vez Nakomi também a cerca com agilidade e aplica um poderoso suplex de costas, finalizando a sequência. Este movimento de fato põe um fim definitivo à luta, e Miyuga é então levada às pressas para o hospital. Mais tarde, Nakomi avisa Madoka que, em certas ocasiões, o uso da violência é sim absolutamente necessário, pois há momentos em que a decisão de não lutar acaba, ironicamente, levando a ainda mais violência e conflito. Nakomi não espera para lutar se, por acaso, ela acabar perdendo todos os seus camaradas antes de tomar uma decisão. Isso não seria chamado de luta, mas sim de um puro ato de vingança. Madoka concorda plenamente e, então, parte, após agradecer sinceramente a Nakomi por toda a ajuda que ela lhe ofereceu. Bem quando a luta acaba de terminar, Madoka é de repente confrontada por mais 3 indivíduos bastante esquisitos. Eles a informam que há cerca de 100 estudantes que desejam a vaga aberta na classe 13, e todos eles, sem exceção, lutarão contra Madoka, considerando que ela é, de fato, a principal e mais forte candidata. Dito isso, todos os 3 avançam de forma agressiva em direção a Madoka, apenas para receber uma surra brutal e impiedosa. Por outro lado, Zenkichi e Hansod estão a caminho de se encontrar com Madoka quando, de repente, eles encontram um estudante da classe 13 chamado Outo, que os questiona sobre a exata localização da caixa de Madoka. Outo diz a Zenkichi para se ajoelhar e seu corpo, de forma incontrolável, começa a se mover por conta própria. Logo em seguida, Yukuhashi chega e informa Zenkichi sobre o incrível poder das palavras ponderadas que Outo utiliza. Além disso, ele comenta sobre Madoka, que está curiosamente de pé atrás de Outo e o está imitando perfeitamente. Madoka ignora completamente o Outo e começa a conversar com Zenkichi, o que o irrita profundamente, e ele, então, ordena que Madoka também se ajoelhe diante dele. Surpreendentemente, em vez de atacar Madoka, ele de repente confessa seu amor e revela seu ardente desejo de fazê-la sua futura noiva. Zenkichi fica completamente enfurecido e está prestes a desferir um chute poderoso em Outo, após finalmente se libertar de seus poderes. Felizmente, Yukuhashi consegue parar Zenkichi e salvá-lo, bem a tempo, antes que Outo fique realmente sério e decida de fato acabar com a vida dele. Não obstante, Outo parte após convidar Madoka para um encontro e avisá-la que seus poderes são, de fato, grandes demais para serem desperdiçados com meros estranhos bonitos. Mais tarde, Madoka dá uma olhada atenta na proposta de encontro que Outo lhe entregou, e decide então encontrá-lo para, quem sabe, reformar sua personalidade excessivamente egoísta. Isso faz Zenkichi perceber que, como o objetivo primordial de Madoka é se conectar com absolutamente todos, ela fica de fato animada quando até mesmo um oponente ainda maior e mais poderoso surge. Em seguida, Madoka informa Zenkichi sobre seu ambicioso plano de ficar ainda mais forte fazendo uma visita estratégica ao seu irmão. Mais tarde, naquele mesmo dia, os dois encontram o irmão dela, Maguro. O quarto inteiro está repleto de fotos da Madoka, e ele parece sofrer de um sério complexo de irmã. Embora Madoka se sinta bastante incomodada, ela consegue manter a calma e cumprimenta o irmão mais velho com um sorriso bem agradável. Isso faz com que Meguro abrace Madoka, o que a deixa furiosa, e ela desfere um soco brutal no irmão. Apenas o impacto do soco faz o irmão mais velho perceber que a massa muscular dela diminuiu, provando que Madoka está completamente fora de forma. Ao ver sua dedução, Zenkichi percebe o grande poder que ele detém, sendo um analista lendário. Além disso, ele também elogia Zenkichi por ter treinado muito e melhorado bastante desde a última vez que o havia visto. Dito isso, Madoka pede a Meguro para treiná-la, mas ele recusa, informando-a de que ela já é forte o suficiente. No entanto, depois que ela explica a Maguro sua verdadeira razão para querer ficar ainda mais forte, ela também o questiona sobre a tal Flash Plant. Aparentemente ele é um ex-membro do Partido 13 e fazia parte da Flash Plant, mas decidiu sair e teve que sacrificar um rim, o pulmão esquerdo, 20% dos músculos cardíacos, 5 artérias e veias, seu fígado, e também 3/4 do seu estômago. Este foi o preço que ele teve que pagar apenas para deixar o plano do frasco, e é por isso que ele possui uma boa quantidade de informações sobre o plano. No entanto, ele se recusa a contar absolutamente nada a Madoka, pois não quer que ela tenha o mesmo destino que ele teve. Mas dito isso, ele está ciente de que é impossível parar uma irmã tão monstruosa como ela, e quer ajudá-la a atingir o auge de sua força. Eventualmente, ela aceita a proposta dele e planeja investigar o plano do frasco por conta própria. Além disso, Maguro pede a Zenkichi para participar do treinamento também, para que ele possa proteger sua amada irmãzinha. Depois que tudo é decidido, Maguro lhes apresenta 2 rotas de treinamento. O curso A os faz sentir todo tipo de dor e dificuldade, enquanto o curso B os permite ficar fortes depois de uma simples soneca. Os dois escolhem o curso A instantaneamente e planejam seguir o caminho mais difícil. Na manhã seguinte, Madoka e Zenkichi visitam a Outo no local que haviam decidido para o encontro. No entanto, ela não planeja ir a um encontro com ele e começa a perguntar sobre a tal Flask Plant. A atitude dela o decepciona,
e ele ordena que os dois se ajoelhem, mas vê-los resistir aos seus poderes o surpreende. Aoto começa a se mover em direção a Madoka para cuidar dela sozinho, mas Zenkichi entra em seu caminho e desfere um chute em seu rosto, resultando em sua queda do telhado. Para verificar se ele está bem, eles olham para baixo e notam Aoto em pé, verticalmente na parede. Finalmente ele começa a explicar o plano do frasco e os informa que o objetivo real é criar uma poção genial para pessoas cujo trabalho duro nunca dá qualquer fruto. No entanto, Madoka argumenta que o plano do frasco não é nada conveniente, considerando o que fizeram com seu irmão depois que ele tentou sair. Aoto concorda e lhes diz que este plano exige sacrifícios, e prevê que quase 98% dos alunos da academia entrarão em colapso devido aos experimentos realizados neles. Mas Aoto não se importa com o experimento, pois será recompensado com 4 dos sujeitos de teste bem-sucedidos, e finalmente planeja fazer de Madoka sua esposa. Antes de partir, ele os informa que o laboratório do plano do frasco está localizado bem abaixo da torre em que estão, e convida Madoka para fazer uma visita. Ter essa conversa os faz perceber o quão grande o plano do frasco realmente é, e ela decide esmagar todo este projeto. Mais tarde, naquele mesmo dia, os dois estão no escritório do conselho estudantil e notam que todos os pedidos estão relacionados aos novos alunos da classe 13 que estão fazendo uma grande bagunça. Eventualmente, ela decide visitar o laboratório imediatamente, e depois de entrar na torre, 2 crianças com aparência emo os cumprimentam. Eles se apresentam como os guardas deste lugar e lhes dizem que a única maneira de abrir a porta é inserir uma senha de 6 dígitos. No entanto, a chance disso acontecer é de 1 em 1 milhão. Ela concorda em jogar os jogos irritantes deles e consegue abrir a porta na primeira tentativa. Depois de entrar na instalação, ela diz a Zenkichi para dar o seu melhor para se esforçar ao máximo, já que ela estará esperando a chegada dele. Mas o perdedor entra em pânico quando os outros 2 membros do Grêmio chegam. Magana tenta e abre a porta na primeira tentativa também. Com apenas os meninos restantes, Akune informa Sankichi que a porta foi feita para Madoka passar e se abrirá se digitarem o número que ela escolheria. Mas Akune decide tentar algo diferente e arremessa a vela próxima na porta. Ele planeja continuar batendo, mesmo que leve milhões de tentativas para quebrar a porta. Por sorte, ele consegue quebrar a porta com 152 golpes e os dois se reúnem com as garotas. Depois, os meninos amo lhes dão a opção de usar o elevador, protegido por senha, ou simplesmente as escadas. Enquanto isso, Hakama e Hansod assistem ao feed ao vivo de Madoka e dos outros. Hansod avisa seu avô para não subestimar os outros membros, pois eles também não são estudantes normais. Por outro lado, Madoka percebe que estão andando em círculos há um tempo e pede a Magana para usar o truque do labirinto do parque, outro dia. Ela concorda e grita o mais alto que pode, o que resulta nos meninos a provocando por ser um amplificador humano. Felizmente, o grito fez Madoka determinar o layout do andar, pois funcionava como um sonar de submarino. De repente, eles se deparam com um estudante da classe 13 e os meninos o atacam sem perder um segundo. No entanto, ele desvia de ambos e vai até Madoka, apresentando-se como Shigusa. Ele diz a Madoka para lutar com ele e ela concorda. Shigusa mostra a Madoka o pequeno pendrive que contém todos os dados de pesquisa que ele coletou enquanto trabalhava no plano do frasco. Em seguida, ambos assumem suas posições e Madoka permite que Shigusa faça o primeiro movimento. Ele a atinge com o joelho, mas ela facilmente o bloqueia. Depois disso, ele acerta um chute e a manda voando para longe. Embora tenha sido atingida pelo ataque, Madoka ainda conseguiu roubar o pendrive com todos os seus dados. Seus movimentos acabaram o impressionando, e ele informa Madoka que é o membro mais forte da classe 13. Inesperadamente, ele consegue pegar de volta o pendrive sem que ela saiba. Isso a deixa emocionada. Se Madoka conseguir derrotar Shigusa, todos os próximos alvos serão mais fracos em comparação. E mais, ela planeja descobrir a anormalidade dele e joga todas as super bolas que adquiriu de Unzen. Surpreendentemente, ele consegue desviar de cada uma delas, e isso faz Madoka perceber que todos os movimentos que ele faz são reflexivos. Enquanto humanos normais precisam pensar antes de se mover, seus poderes permitem que ele supere esse atraso, movendo-se ainda mais rápido. Em seguida, Zenkichi dá a Madoka a ideia de usar clones, e ela tenta, mas ele ainda consegue pegá-la no final, avisando que a pegou no último segundo, confiando apenas em seu reflexo. Ele então quebra o braço dela, mas Madoka não parece desapontada, considerando como conseguiu pegar o pendrive de volta. Desta vez, ela o esconde em seus talentos, deixando Shigusa preocupado com o processo de recuperação. Depois de lutar com Madoka por um tempo, Shigusa cria uma teoria. Madoka não tem reflexos para começar e ela controla manualmente cada parte de seu corpo. Isso permite que ela controle todos os seus músculos e libere o potencial real de seu corpo. Depois, Shigusa revela outro drive de armazenamento e avisa Madoka que todos os seus dados jamais caberiam no pequeno pendrive que ela tem. Finalmente, Madoka decide levar essa luta a sério e tira os sapatos. Zenkichi percebe o que está prestes a acontecer e pede a Akune e Magana que recuem. Madoka começa a pular, e o tempo de sua aterrissagem e o som que Shigusa ouve não estão sincronizados. Ela vai até Shigusa e desfere um soco terrivelmente forte. Como não havia som, seus reflexos não agiram, o que resultou em ele não conseguir desviar.
No entanto, esse movimento também destruiu o corpo de Madoka. Quando estão prestes a sair, Chigusa pede a Madoka para lutar por mais um pouco, pois ela é o monstro que ele procurou lutar por muito tempo. Madoka concorda e os dois começam a se socar freneticamente sem desviar de nenhum golpe. A única razão pela qual Chigusa se juntou ao plano do frasco foi para encontrar alguém que pudesse realmente machucá-lo, e ele finalmente encontrou quem procurava. No entanto, Madoka começa a perder o fôlego e termina a luta após acertar um chute na cabeça dele. Esse movimento o faz perceber que Madoka não só pode desligar seus reflexos, mas também ligá-los quando quiser. Depois de assistir a luta deles, Hakama conclui que Kei, que a espera no segundo andar, será um oponente problemático, considerando como ele eliminou muitas pessoas e é procurado como criminoso, os mesmos estranhos que Madoka tanto tenta ajudar e proteger. Depois de chegar ao segundo andar, todos encontram um cenário artificialmente criado. A pressão do ar e a iluminação foram ajustadas para combinar com o ambiente externo. De repente, K chega e pede que fechem a porta sem entenderem como o lugar funciona. K os avisa que não pretende impedi-los ou forçar Madoka a se juntar à equipe deles. Madoka aceita a oferta e começa a seguir para o próximo andar, mas inesperadamente ele ataca-a com sua espada. Ela consegue desviar no último segundo ou seria o fim dela. Aparentemente, ele dominou a arte de esconder armas por todo o corpo. Kei os avisa que planejava eliminá-la desde o início e queria usar uma estratégia diferente, considerando que ele não é um lutador completo como Chigusa. Do nada, Maguro chega e começa a incomodar a irmãzinha, resultando nela entrando em modo Deus e o espancando. Depois ele pede a Madoka para descansar um pouco e focar em suas lesões, enquanto pede a Zenkichi para enfrentar o oponente desta vez. Ele concorda e caminha em direção ao oponente, recusando-se a pegar uma arma quando Kei lhe oferece uma. Em seguida, Kei inicia a batalha atacando Zenkichi usando uma espada, mas ele a soca com a mão, fazendo a espada voar e ficar presa no teto. Kei continua atacando-o com várias espadas e Zenkichi as manda voando para longe. Vendo que as espadas não estão funcionando, Kei saca 2 martelos gigantes e tenta esmagar Zenkichi, mas ele consegue tirá-los das mãos de Kei também. No final, Kei saca um bastão com pontas e ataca Zenkichi com ele. No entanto, ele consegue parar o ataque usando sua camisa e chuta Kei. Isso faz Magana pensar que Zenkichi venceu, mas Maguro vê isso como o início da verdadeira batalha. Dessa vez, Kei saca algumas pistolas, mas Zenkichi instantaneamente as chuta de sua mão e as desmonta. Kei continua sacando diferentes tipos de armas, mas Zenkichi também consegue se defender no final. Vê-lo lutar faz Madoka perceber que Zenkichi sempre esteve ao lado dela por 13 anos, e por isso ela o ama. Ouvir essa declaração deixa Akuna em choque enquanto Magana começa a celebrar essa confissão. Por outro lado, K finalmente decide usar explosivos e joga granadas nele. Vendo que não funcionaram, ele então saca o lançador de foguetes, mas Zenkichi ainda o chuta de sua mão. Agora que ele está sem armas, o combate corpo a corpo começa e Zenkichi facilmente o derruba. Quando todos pensam que Zenkichi venceu, ele é esfaqueado com várias espadas e cai no chão enquanto Kei o culpa por baixar a guarda. Madoka, que pensa que Zenkichi está acabado, começa a chorar, mas de repente ele se levanta. Zenkichi confronta Kei por fazer a fera chorar e ele bate o pé no chão, fazendo as espadas presas no teto caírem sobre K, ferindo-o e prendendo-o. Agora que K perdeu a batalha, Akune planeja entregá-lo à polícia, mas não será necessário, pois K nunca eliminou ninguém. K revela que sempre teve vontade de eliminar quem via e por isso os assustava mostrando-lhes armas mortais. No entanto, ele ainda queria ter amigos, por isso se juntou ao plano do frasco. Para a surpresa de todos, Kei pede a Zenkichi para se tornar seu amigo, e ele informa Kei que já são amigos, considerando a luta. Por outro lado, Hakama fica surpreso depois de ver as habilidades de Zenkichi, o que o iguala a um anormal. Depois de chegar ao terceiro andar, todos encontram nada além de animais em ambos os lados. Aparentemente é um zoológico, e Madoka decide animadamente ir e acariciar todos os animais. No entanto, sua empolgação é quebrada quando Magana comenta o quanto detesta animais. Uma por uma, ela critica a aparência de todos os animais inocentes, o que resulta nas duas garotas entrando em uma briga. Uma coisa que tanto Zenkichi quanto Maguro notam é que nenhum animal tem medo de Madoka, ao contrário dos de fora, deixando-os desconfiados sobre eles. Enquanto isso, Akune está vagando pelo andar e encontra um membro da classe 13 chamado Iaka, que é o atual supervisor do plano do frasco. Ela pede a Akune que leve os amigos e saia dali, mas ele recusa, o que resulta em Tami aparecendo atrás dele. Toda essa situação o faz lembrar de seus dias passados, quando ele costumava ser uma ameaça total. Alguém que estava fora do controle tanto dos professores quanto da polícia. No entanto, ele não fazia todo o trabalho sujo porque queria. O presidente do Grêmio Estudantil o mandava. Um dia, ele pediu a Akune para cuidar de Madoka e ele conseguiu. Surpreendentemente, ele viu Madoka voltando para a escola e a atacou de novo. No entanto, não importa quantas vezes ele atacasse, Madoka sempre voltava no dia seguinte.
Lentamente, as pessoas começaram a ter menos medo dele, que não conseguia nem deter uma garota. Eventualmente, Zenkichi descobriu suas ações e foi confrontá-lo, mas foi parado por Madoka. Ela o proibiu de atacar Akune e tentou reformá-lo em uma pessoa melhor. Depois que sua vida passou diante de seus olhos, Akune voltou ao presente e conseguiu se defender do ataque de Itami. A batalha entre Itami e Akune começa, e durante a luta, Yaka revela que Itami tem força igual à de Shigusa. Akune decide usar um dos movimentos que aprendeu no judô e começa a agarrar Itami. No entanto, sua força bruta permite que ela se liberte, e o chute que ela erra acaba destruindo o chão, fazendo todos caírem. Aparentemente, Itami costumava ser uma garota normal, que não era anormal em primeiro lugar, mas ela logo se cansou de sua vida normal e pediu a Yaka que a mudasse. A atração de Itami pelo anormal a transformou em uma anormal. Depois de aterrissar em um dos andares abaixo, Itami tenta acertar um chute, mas desta vez, Akune a pega no ar e quebra sua perna. Isso resulta nele baixando a guarda, e Itami usa essa oportunidade para acertar um golpe no ombro dele. Yaka revela que a anormalidade de Itami permite que ela cure uma fratura em menos de 10 segundos. Justo quando eles estão prestes a acabar com Akune, Maguro chega e começa a inspecionar o plot de Yaka. Itami fica furiosa e tenta atacá-lo, mas em sua defesa, é rude ver uma garota fofa e não virar o plot dela. Maguro avisa Akune que ele encontrou este lugar por acaso, mas Yaka se recusa a aceitar essa desculpa. Ela imagina que os animais do terceiro andar despertaram seu interesse, o que o deixou curioso sobre o atual supervisor do plano do frasco. No entanto, ele tenta rejeitar o entendimento dela, dizendo que é um cara culto, que sempre estará onde há garotas de calcinha. Ouvir Maguro falar faz Itami sentir nojo, e ela recua enquanto Yako avisa que ela não está usando nada por baixo da camisa. Maguro desafia Yaka e diz a ela para provar sua declaração se ele mostrar que suas habilidades são superiores. Ela concorda e a batalha começa, mas Maguro diz a Akune para lutar em vez disso, pois ele não é feito para batalhas físicas. Itami avança em direção a Akune e o prende no chão. Maguro ajuda Akune tirando as calças dele, fazendo Itami perder a atenção e dando a Akune a chance de imobilizá-la no chão. Como sua fratura óssea cura rapidamente, ele decide deslocar seus ossos em vez de quebrá-los, no entanto, ela facilmente consegue consertar seus ossos deslocados e volta ao normal. Enquanto isso, Yaka está impressionada com a determinação deles e tira a camisa como um serviço especial. Eventualmente, Maguro decide mostrar suas capacidades a Yaka e dá a Akune uma ideia de como ele pode derrotar Itami. Ele logo percebe o que Maguro está tentando lhe dizer e prende Itami no chão. Surpreendentemente, ele não está atacando ou defendendo, mas a está prendendo no chão porque quer exaurir Itami. Depois de inspecionar toda a batalha, Akune finalmente descobriu que o corpo dela usa energia em um estado tremendo, o que torna a fadiga sua fraqueza maior. Yaka finalmente revela que Itami só pode usar sua força total por 3 minutos. Vendo como ela perdeu o desafio, Yaka está prestes a tirar a camisa, mas Maguro a impede e pede que ela tire a máscara. Depois de ver o rosto dela pela primeira vez, Itami contempla porque usa máscara, mesmo sendo tão bonita, enquanto Akune percebe que o rosto dela o lembra de outra pessoa. Depois de ver o rosto dela, Maguro pede a Yaka para colocar a saia de volta e ele se retira da luta. Mais tarde, Yaka pede a Akune que solte Itami, pois eles já admitiram a derrota. Depois de lhes dar os dados da pesquisa, Yaka está prestes a sair, mas Maguro a impede e diz seu nome verdadeiro, Kudira. Isso faz Maguro pensar no passado, sobre como a família Kurikami tem um filho e 2 irmãs, incluindo Madoka. Kudira é a filha do meio e ela é diferente dos irmãos e de Madoka no campo da biologia. Surpreendentemente, agora até Zenkichi sabia de sua existência porque ela costumava evitar interações com pessoas. Ela costumava sentar em sua mesa o dia todo, ficando longe de qualquer coisa que pudesse ser considerada divertida. Segundo ela, a felicidade era algo para não se esperar, pois grandes coisas só vêm do inferno. Kujira costumava seguir suas crenças religiosamente e, embora seus irmãos a amassem, nada disso importava para ela. Eventualmente, ela saiu de casa e nunca mais voltou. Fazia 6 anos desde que Maguro a vira pela última vez. Maguro revela que fez de tudo para procurá-la e sua razão para se juntar ao plano do frasco era encontrá-la também. Segundo ele, não havia um dia em que não pensasse em Kujira. Sua declaração a deixa exultante, e ela corre em direção a Maguro, apenas para injetá-lo com uma substância. Kujira o avisa que ele não precisa de família, amigos ou todas essas coisas felizes. Essa situação atual faz Kujira mudar de ideia e ela decide continuar o plano do frasco. De repente, a parede se quebra e Madoka entra. Ela olha para Kudira e a reconhece como sua irmã mais velha. Akune avisa Madoka que Kudira apagou suas memórias e não é a irmã que ela costumava conhecer. Antes que Kudira possa sequer fazer um movimento, Madoka a joga no chão e pega a injeção da mão dela. Aparentemente, a injeção que Kujira deu a Maguro tem o poder de remover anormalidades, mas ainda incompleta. Madoka pede a Kujira o antídoto, mas ela concorda em dá-lo se Madoka se tornar sua cobaia.
Sem perder mais um segundo, ela concorda e injeta a substância em seu corpo. Isso resulta em Madoka perdendo a consciência, mas Kujira ainda se recusa a querer entregar o antídoto. Quando Itami está prestes a atacá-los de novo, Madoka se levanta, bloqueia o ataque de Itami e a manda voando. Surpreendentemente, mesmo depois que os efeitos das anormalidades deixaram seu corpo, isso não afeta tanto Madoka, pois todos os anos de treinamento ainda permanecem. Eventualmente, Kujira concorda em dar-lhe o antídoto, mas essa substância a faz perder a consciência mais uma vez. Madoka se levanta e desta vez ela parece perdida. Kujira explica que, embora o antídoto fosse o verdadeiro, ela o modificou, transformando-o em supressor de memória. Agora que Kujira despojou Madoka de seus poderes e de sua memória, ela não tem mais nada para trabalhar. No entanto, ela logo descobre que lutar contra Itami é sua missão, e a ataca. No entanto, essa luta resultou na vitória esmagadora de Itami. Kujira revela que sua anormalidade retornou, pois a substância que ela lhe deu estava incompleta, mas ela perdeu para Itami, o que mostra o quanto sua personalidade apoia sua anormalidade. Depois de ver resultados tão interessantes, Kujira ficou ainda mais curiosa e quer ver como sua irmã fica depois de colocar uma personalidade diferente no corpo de Madoka. Aparentemente, o único que pode fazer tal tarefa é o autoproclamado rei, Outo. Enquanto Kujira está colocando sua máscara de volta para esconder o rosto feio, os Plus Six chegam e se oferecem para ajudá-los a espancar os intrusos. Por outro lado, Akune se encontra com Zenkichi e fica furioso depois de ouvir seu plano de dar prioridade aos outros estudantes sobre Madoka. De repente, todo o comitê disciplinar Nakomi e os membros da classe 13 que venceram vêm em seu auxílio. Aparentemente, Hansold havia anunciado sua derrota embaraçosa no Twitter, o que permitiu que todos se reunissem aqui. Todos eles planejam dar tudo de si e salvar Madoka. Nakomi informa a todos sobre o elevador que os levará ao 13º andar. Madoka está agora nas mãos de Outo e ele planeja dar a ela um coração maligno, adequado para alguém que ele possa chamar de esposa. Por outro lado, eles apertam o botão do elevador, mas infelizmente os Plus Six chegam. Vendo como estão em apuros, um Zen diz a Zenkichi para levar os outros membros do Grêmio para o 13º andar enquanto eles tentam conter os Plus Six. Quando os fracos finalmente saem, a batalha começa e Yutori usa seu cabelo para restringir os movimentos de todos. Por sorte, Kei usa sua espada e corta o cabelo dela, libertando todos de seu aperto. Depois ele pega uma arma e descarrega todas as balas, apenas para ter uma mira de Stormtrooper e errar todas elas. Enquanto todos estão lutando, Anzen e Nakomi estão relaxando na retaguarda e observando Gonki e Hamiya, que deveriam ter um nível de força diferente. Enquanto isso, Zenkichi e os outros finalmente chegam ao 13º andar e encontram Yukuhashi. Ele os informa que Outo está atualmente ocupado com lavagem cerebral e terminará em 15 minutos. Justo quando Zenkichi está prestes a atacar, ele, junto com os outros, cai no chão devido ao gás sonífero. No entanto, Magana é a única que não é afetada, pois sendo membro da equipe de natação, consegue segurar o fôlego por muito tempo. Yukuhashi começa a irritá-la, insultando Madoka, o que resulta em Magana gritando e seu grito cria uma onda de choque que joga Yukuhashi na parede. No entanto, devido ao seu grito, todo o ar que ela havia armazenado escapa e ela começa a ficar com sono. Mas ela arranca a unha e se força a ficar acordada. Magana informa Yukuhashi que, embora se considere uma competidora em vez de uma lutadora, ela está disposta a lutar se for por um amigo. Ela grita mais uma vez, o que quebra todo o vidro presente na sala. Yukuhashi também revela que tem a capacidade de ler mentes, por isso está sempre ciente do que ela planeja. Ela arranca outra de suas unhas e Yukuhashi a considera uma tola, lembrando-o dos dias em que ele costumava lutar devido aos seus poderes. Isso foi até ele encontrar Áudio, que o recrutou. Voltando ao presente, Magano planeja não pensar demais e agir por impulso para superar a habilidade dele de ler mentes. Desta vez, ela grita olhando para o teto, o que faz todo o entulho cair sobre ela, ferindo seu corpo no final. No entanto, de alguma forma, isso também machuca Yukihashi. A única razão pela qual Magana fez isso é porque ela percebeu que Yukihashi podia sentir tudo junto com seus pensamentos, o que incluía a dor e o sofrimento pelos quais ela estava passando. No final, Magana percebe que a única razão pela qual ele usou gás sonífero foi para garantir que eles não pudessem lutar, já que ele também não sabe realmente como machucar as pessoas. Ela o chama de membro mais gentil do grupo dos 13 e pede sua ajuda para salvar Madoka. Como ele pode sentir seus pensamentos genuínos e honestos, ele começa a ser persuadido, mas a Aoto chega ao mesmo tempo. Sua chegada traz Yukihashi de volta à sua sanidade, e ele retorna para o lado de Aoto. Aoto informa Magana que a lavagem cerebral de Madoka foi concluída. Ele começa fazendo Magana se ajoelhar diante dele e usa suas habilidades para esmagar Magana sobre os escombros. Felizmente, Zenkichi chegou na hora certa e salvou Magana antes que ela fosse esmagada até a morte. Simultaneamente, Akon restringe os movimentos de Áudio, aplicando-lhe um mata-leão. No entanto, Akune usa sua eletricidade para atacar Akun e suas palavras pesadas para fazer Zenkichi sufocar Magana. Maguro, presente na cena, revela que os poderes de Akiune permitem que ele controle a mente de outras pessoas. No entanto, Zenkichi consegue se libertar do poder de suas palavras pesadas e confronta Aoto por fazer lavagem cerebral em Madoka.
mas Aoto argumenta que Zenkichi estava tentando fazer a mesma coisa, esperando que Madoka abandonasse sua personalidade justa e vivesse uma vida normal. Zenkichi responde que nunca se rebaixaria tanto para fazer lavagem cerebral nela, quando de repente Madaka faz uma aparição. Ela faz um anúncio de que não é mais Madaka Kurikami, mas sim Madaka Kurikami revisada. Madaka revela que não é a mesma pessoa de antes, e que sua versão anterior não existe mais. Aoto comenta como ela foi submetida a uma lavagem cerebral, mas, segundo Madaka, não é o caso, pois ela apenas voltou a si. Ela anuncia que o Conselho Estudantil ajudará com o plano do frasco e que ela se juntará ao grupo dos 13. Além disso, ela revela que sua verdadeira missão é realizar o ser supremo que ela é e que não se importa em ajudar os outros. Todos tentam fazê-la voltar a si, mas não funciona, e ela acaba demitindo todos do Conselho Estudantil. No entanto, Zenkichi e os outros ainda não estão prontos para deixar o Conselho Estudantil, e ficam em seu caminho, avisando-a de que não desistirão tão facilmente. Madoka usa o poder das palavras pesadas e os ordena a se ajoelharem diante dela. Maguro começa a falar com Madoka e a informa que ela não se livrou de nenhum fardo de seus ombros, considerando como ela está chorando imperceptivelmente. De repente, Zenkichi consegue se libertar do poder da palavra pesada e acerta um chute em Madoka. Ele diz a versão revisada que a derrotará e trará de volta a Madoka original. Uma luta em grande escala entre os dois começa. Durante a luta, Madoka contempla que um perdedor irritante como Zenkichi nunca se dobra, não importa quantos chutes ele receba. A luta deles lembra Madoka de suas memórias passadas, de quando ela foi levada para a casa dos Kurokami após a morte de sua mãe. Mesmo sendo um bebê, Madoka passou 3 meses lendo todos os livros presentes na biblioteca. Eventualmente, um matemático lhe deu um problema realmente difícil de resolver e ela o fez instantaneamente. Isso o deixou em choque e ele acabou desistindo de seu emprego. No entanto, esse matemático não foi a única vítima, pois muitos vieram e foram derrotados por uma criança, literalmente. Isso a fez questionar o motivo de sua existência, de ter vindo a este mundo. Aos 2 anos, ela foi levada a um hospital especializado em crianças anormais, assim como ela. Lá, ela conheceu um perdedor que não conseguia resolver nem o quebra-cabeça de brinquedo mais simples. Ela resolveu todos para ele, e ele ficou radiante de alegria. Eventualmente, ela também o questionou sobre o propósito de sua vida, e ele respondeu que era para fazer os outros felizes. Foi a primeira vez que ela se descobriu e encontrou o verdadeiro sentido de sua própria existência. De volta ao presente, ela atinge Zenkichi com um golpe brutal, pensando que as memórias do passado não alteram em nada quem ela é neste exato momento. Ela o derruba, deixando claro que não precisa mais do propósito que ele lhe deu há 13 anos. No momento em que ela começa a sufocar Zenkichi, ele a informa que ainda acredita no que lhe disse 13 anos atrás. Isso a faz gritar de dor, e Aoto percebe que ela está tentando fazer uma lavagem cerebral em si mesma, e que seu cérebro pode derreter, pois é um processo extremamente perigoso. Felizmente, Zenkichi a impede no meio do caminho, e a avisa que ela não precisa voltar atrás se o processo for tão doloroso assim. Suas palavras gentis trazem de volta a antiga Madoka, e ela anuncia que a razão de seu nascimento é ajudar pessoas desconhecidas. Ela informa a Aoto que irá destruir o plano do frasco, e no processo, fará com que todos fiquem felizes. Vendo que Madoka voltou a si, Aoto revela uma escadaria e deseja resolver tudo nas profundezas mais baixas. Após descerem as escadas, eles finalmente chegam à sala de controle, onde 131.313 supercomputadores estão presentes, funcionando 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem parar. Ikuhashi revela que Aoto é quem controla todos os supercomputadores e realiza pesquisas sobre anomalias. Isso faz Madoka perceber que derrotar Aoto resolverá todos os problemas deles e também o plano do frasco. Segundo Aoto, todas as pessoas serão felizes se o plano do frasco for um sucesso, considerando que serão perfeitas e não precisarão mais da ajuda dela. No entanto, Madoka argumenta que criar um ser humano perfeito é algo impossível, e um humano não pode ser perfeito se lhe falta a imperfeição. Itami fica furiosa e planeja lutar contra Madoka, mas Aoto a impede e começa a roubar sua anomalia usando seus próprios poderes. Ele revela que é capaz de usar 100% da força que rouba e, em seguida, ataca Madoka com seus poderes recém-desenvolvidos. Por outro lado, Itami começa a sangrar e está à beira da própria morte. Yaka começa a chorar e a se desculpar por tudo o que fez. Ela pede a Miguro para salvá-la, oferecendo-se para fazer qualquer coisa que ele desejar em troca. Enquanto isso, Madoka se levanta e entra no modo Deus da Guerra, atacando Aoto e o arremessando para longe com força. Isso lembra Aoto de sua infância, quando ele descobriu seus poderes anormais. A princípio, ele deixou sua casa ao perceber que seus pais poderiam tentar controlá-lo após saberem de suas habilidades. Ele desejava usar seus poderes para governar apenas pela paz e felicidade mundiais. Ele sempre usou suas habilidades para aprender mais sobre elas, e nunca experimentou em outras pessoas. No entanto, ninguém sabe o que Aoto fez durante 3 anos antes de chegar à escola deles. De volta ao presente, Madoka entra em um modo ainda mais perigoso, e seu cabelo muda de rosa para preto desta vez. A batalha começa, e mesmo depois de ser atingida por Aoto, ela cura suas feridas em um piscar de olhos. Yaka explica a todos que o modo de cabelo preto é chamado de Deus Alterado, o que lhe permite controlar-se e usar 120% de seus poderes. Ela não apenas absorve as anomalias de outras pessoas, mas também as domina e as aperfeiçoa completamente. Depois de ver como Aoto não consegue compreender o que acabou de ouvir, Madoka permite que ele roube sua anomalia. Sem hesitar, ele tenta roubar os poderes dela, mas tudo o que ele
ele testemunha é um monstro dentro do coração dela, fazendo o garoto adulto gritar e perder toda a sua determinação. Ele anuncia que nunca se declarou o rei e decide desistir completamente do plano do frasco. Além disso, ele prometeu garantir que Tami sobreviva e irá compensar a todos que foram sacrificados por causa do plano do frasco. No final, ele jura nunca mais usar seus poderes e nunca mais fazer qualquer coisa maligna. No entanto, Madoka ainda não está satisfeita e ordena que Aoto peça desculpas. E ele se desculpa a todos após bater a cabeça no chão com força. Dito isso, todos eles destroem tudo relacionado ao plano do frasco, pois o presidente talvez não tenha desistido tão facilmente assim. Enquanto destruíam toda a pesquisa, Zenkichi pondera sobre como Madoka perdoou Aoto tão facilmente, já que ele mesmo o teria mandado pelos ares sem lhe dar a chance de se desculpar. Após terminarem todo o trabalho, todos entram no elevador, e Madoka pede a Aoto para usar suas palavras de peso e cuidar de todos que estão lutando no andar de cima. Ele concorda, mas todos ficam em choque ao ver como todos foram massacrados e nenhum dos membros da equipe está vivo, absolutamente ninguém. De repente, Kumagawa aparece, coberto de sangue, indicando claramente que ele é o responsável por todo o caos que se instalou. Isso foi tudo sobre nossa gentil presidente do Conselho Estudantil. Madoka irá lutar e garantir uma vitória contra Kumagawa. Comente Madoka aqui embaixo e nos diga se você gostou deste vídeo. Inscreva-se no canal para mais resumos cheios de enredo e reviravoltas.